Estamos começando a nossa segunda aula da série Descomplicando o CorelDRAW e nessa segunda aula vamos aprender a vetorizar usando algumas ferramentas poderosas aqui do CorelDRAW para desempenhar esse trabalho. Essas ferramentas são polígono, retângulo, bezier, forma e o conta-gotas. Vamos mostrar com detalhes como fazer essa vetorização para você. No CorelDRAW, o vetor é composto por formas geométricas, como linhas, polígonos, retângulos e por aí vai. Logo agora aqui no começo não vamos entrar muito em detalhe, mas no final, quando a gente terminar de fazer a nossa vetorização, eu explico para você a diferença entre um vetor e uma imagem bitmap. Já com o Corel aberto aqui em nosso computador, vamos iniciar um novo documento. Clica aqui em novo e como a gente vai apenas fazer uma vetorização, não é necessário definir uma medida específica aqui. Vamos mudar apenas de milímetro para centímetros e clicar em OK. Caso você já trabalhe em milímetros, pode deixar e apenas clique em OK aqui para abrir a nossa área de trabalho do Corel. Bom, vamos puxar a nossa imagem. Essa mesma imagem que eu vou estar usando aqui, eu vou estar disponibilizando no primeiro comentário para que você baixe e use ela e siga o passo a passo que eu vou mandar para você aqui. Vamos em Arquivo, Importar e a imagem escolhida para o trabalho, depois de clicar aqui, você clica novamente. A imagem que escolhi foi essa aqui. Essa imagem eu recebi de uma cliente e ela veio com uma qualidade muito ruim. E eu precisava que essas cores aqui estivessem separadas. Como eu não tinha muito tempo para pesquisar se tinha algum vetor com essa imagem, eu simplesmente coloquei aqui no Corel e vetorizei ela toda. Eu escolhi essa imagem também porque ela tem cada forma com as quais a gente vai trabalhar com as ferramentas que eu escolhi e citei logo no início. Depois que abriu nossa imagem, seleciona ela, clica na tecla P para centralizar aqui em nossa página. E antes de começar, deixa eu dar 4 dicas agora aqui valiosas para vocês. Antes de começar a vetorizar, você vai na tecla F12 aqui do seu computador e vai aparecer essa janelinha. Logo em seguida, você clica em OK e aqui vamos mudar essa cor para amarelo. Como a nossa imagem está em um fundo preto, não vamos deixar a linha preta para não confundir na hora de vetorizar. Escolhemos a cor da nossa linha, cor amarela. Em largura vamos deixar em espessura mínima, para a linha ficar bem fininha e a gente poder vetorizar cada detalhe. Com essa linha bem fininha a gente vai poder ver cada detalhe da nossa imagem e ter uma vetorização perfeita. Clique em OK. Primeira parte aqui, primeira dica dada. Já foi configurada a nossa linha. Segunda dica que eu dou para vocês é que sempre usem o scroll do mouse para dar o zoom. Deixa eu explicar para vocês. Não tem esse botãozinho do mouse aí, do meio, que vocês usam nas barras de rolagem aí do site? Você rola para cima e para baixo? Bom, aqui no CorelDRAW ele é usado como zoom. Deixa eu dar um exemplo. Se você aponta para esse objeto aqui com o mouse e gira ele para cima, ele vai aproximar desse objeto. Se você gira ele para trás, ele vai afastar. Se a gente for vetorizar, por exemplo, essa janela, aponta para ela, aproxima, faz o nosso trabalho de vetorização, depois gira para trás e ele afasta. Acostuma a trabalhar assim, que fazendo isso você vai ter mais agilidade aí na hora da vetorização. Terceira dica é criar um ponto de deslocamento. Como a gente pode fazer isso? Vamos começar já o nosso trabalho aqui. Pega a ferramenta de seleção, que já está aqui, dá um clique na nossa imagem, e pega essas medidas aqui do lado, ó. Clica com o botão esquerdo do mouse, seleciona arrastando, com o botão direito copia e logo em seguida dá um clique aqui fora onde não tem arte nenhuma. Em seguida vai aparecer essa opção aqui, ó, distância de deslocamento. Com o botão esquerdo do mouse você clica também, segura, seleciona e também com o botão direito clica em colar ou Ctrl V no computador. Aqui a gente já criou o nosso ponto de deslocamento. Daqui a pouco eu explico para que funciona esse ponto de deslocamento que a gente acabou de criar aqui. Quarta e última dica, nas vetorização, comece sempre de trás para frente. Deixa eu explicar bem para vocês aqui como é que funciona. Veja que aqui atrás temos essa forma redonda aqui de cor amarela. Logo em seguida temos o contorno da igreja, que é o preto. Na frente temos a cor branca. E antes da igreja temos essa forma verde aqui também. Então vai ser por camada. Primeiro vamos criar essas formas aqui. Segundo, essa parte verde. E terceiro, a igreja, as escadas e assim por diante. Vamos deixar essa parte aqui de cima por último.
Entenderam? Fazendo isso, trabalhando com uma camada em cima da outra, na hora de colorir, vai facilitar muito a sua vida. Vamos iniciar o nosso trabalho, vamos escolher a nossa primeira ferramenta, e a primeira ferramenta que a gente vai escolher é a ferramenta de elipse, aqui do lado esquerdo na nossa barra de ferramenta. Dá um clique com o botão esquerdo do mouse na nossa ferramenta, ou simplesmente a tecla F7, que é a tecla de atalho da ferramenta elipse. Logo em seguida, como já foi dito, aproxima um pouco aqui ó, com o scroll do mouse e aponta aqui para o meio e tenta localizar mais ou menos o meio desse círculo aqui, ó. Mais ou menos por aqui. Posiciona o mouse com a nossa ferramenta elipse selecionada, clica na tecla Ctrl e Shift, clicando aqui e arrastando, veja que ele vai criar um círculo perfeito. Veja que ele não encaixou aqui em cima do nosso círculo, ele passou um pouco para o lado. Pode soltar as teclas e o botão do mouse também. Afasta com o scroll do mouse, pega a ferramenta de seleção e nesses pontinhos aqui do canto, ó, você vai ajustando até ela se encaixar na nossa forma aqui no meio. Pronto, primeiro passo aqui já foi feito. E veja que aqui dentro ela é vazada. Para fazer esse efeito aqui e deixar apenas essa borda, vamos usar a ferramenta de aparar. Como é que a gente pode fazer isso? Seleciona aqui o nosso círculo que a gente fez, vai na tecla de mais do seu computador e aperta nela. Fazendo isso, ele criou uma cópia desse mesmo objeto que a gente já criou. Segurando a tecla Shift, clica aqui no quadradinho e vai diminuindo até ele encaixar nesse caminho de dentro aqui que está vazado. Ok, solta as teclas e o botão do mouse também, clica fora. Agora vamos aqui, vamos selecionar apenas o círculo de dentro e com o Shift pressionado novamente vamos selecionar o círculo de fora, clicando dentro dele aqui. Os dois círculos selecionados, reparem que apareceram algumas opções aqui em cima. Aqui ó, soldar, aparar, interseção, mas aqui a gente vai usar a opção de aparar. Clicando nessa opção com os dois selecionados, esse círculo de dentro vai aparar o círculo de fora, fazendo com que fique apenas essa borda aqui. Agora vamos apenas selecionar o círculo de dentro, que ainda continua. Segurando o Shift mais uma vez, vamos diminuir até se encaixar nessa outra forma de dentro. Tudo certinho. Lembra que a gente criou um ponto de deslocamento logo no início? É para isso que a gente vai usar ele agora, preste bem atenção. Afasta um pouquinho com o scroll do mouse, seleciona o círculo de dentro, segura o Shift, seleciona o círculo de fora. E com a tecla de seta aqui do teu computador, você dá um clique para o lado direito. Veja que ele se deslocou para o lado direito. Todas as formas que a gente criar aqui do lado e a gente clicar na setinha do computador para o lado direito, ela vai pular exatamente para essa posição aqui, sobrepondo a imagem. Primeira imagem já vetorizada, vamos para a segunda imagem, que é esse verde. Como eu falei, sempre de trás para frente. Primeiro amarelo, agora o verde. E para esse a gente vai usar a ferramenta Bezier. Caso ela não esteja aparecendo aí na sua barra de ferramentas aqui do lado, você clica, segura essa opção e ela vai ser a terceira opção aqui desse menu. Mais uma vez, usando o zoom do mouse aqui no scroll, vamos aproximar ao máximo aqui a nossa imagem. E aqui ó, na borda, no finalzinho, dá um clique e cria um nó, que é esse pontinho aqui, ó, que a gente chama de nó. Logo em seguida, depois dessa curva aqui, vamos aproximar mais um pouco, a gente dá um clique bem no cantinho dessa forma aqui. Isso a gente vai fazer ao redor de toda essa imagem, contornando ela, criando um nó em cada ponta. Caso fique um pouquinho torto, não tem problema, a gente ajusta ele no final de todo o contorno. Clicou um nó aqui, criou um nó aqui, outro nó aqui nesse caminho, mais um nó aqui, e nas curvas você já pode pular direto para o cantinho aqui, não tem importância se ele ficar reto, depois a gente vai ajustar o caminho. E isso você vai fazendo ao redor de toda a imagem. Veja que a linha ficou bem fininha com aquela configuração que a gente fez no final, e o amarelo ajuda
para que a gente possa ver melhor cada linha, para depois ajustar o caminho. Vamos clicando aqui nos pontos e criando os nós. A árvore está aqui na frente desse, a gente já pode pular aqui e criar outro nó. E assim por diante, vai seguindo o caminho, só ao redor da imagem. Veja que desse ponto aqui para esse ponto é uma curva bem longa. Você já pode clicar direto aqui nesse cantinho e criar mais um nó e vai contornando a tua imagem. Como eu falei no início, não se preocupe se ficar algum nó torto aqui. Depois a gente vai pegar outra ferramenta e ajustar esse caminho para que ele siga exatamente o contorno da nossa imagem. Com isso a gente começou também aqui o nosso trabalho de vetorização da nossa imagem. Ó, aqui já ficou errado, no final a gente faz esses ajustes aí. Vai fazendo, vai contornando. Essa é a ferramenta Bezier que, sem dúvida, você vai usar com frequência ela. E esse é um dos métodos de vetorização. Ó, criou o nó aqui, criou o último nó aqui no final. Agora você vai ter que ligar essa ponta ao nosso ponto inicial. Com o scroll do mouse, rolando para trás, afasta e depois vai e aproxima aqui do nosso ponto inicial. Veja que eu vou chegar aqui na borda e vou arrastando, e quando chegar em cima do nosso ponto inicial ele vai aparecer que chegou no nó. Dá um clique e fazendo isso a gente fechou aqui a nossa forma. Agora, para ajustar a nossa forma, a gente vai usar essa ferramenta aqui, que é a ferramenta de forma. A ferramenta de forma, quando a gente clicar nela, percebam que os nós vão ficar bem mais visíveis na nossa imagem. Veja aqui, apareceram todos os nós. E deixa eu mostrar para vocês aqui rapidinho. Ó. Caso eu vá manipular essa linha, ela vai continuar reta. Eu vou clicar em cima dela, vou arrastar e ela vai continuar reta. Usando sempre o scroll do mouse, pessoal, para aproximar e para afastar a nossa imagem, para que a gente possa trabalhar com facilidade. Pronto, afasta com essa ferramenta aqui selecionada, dá um clique fora, seleciona todos os nós e vem aqui nessa opção, ó, converter em curva. Fazendo isso, essa linha reta, que ela não estava tomando forma nenhuma, ela vai ser convertida em curva. E quando a gente clicar nela e arrastar, ela já vai se ajustar ao nosso caminho aqui, ó, seguindo o nosso vetor. Como eu falei, se ficar um pouquinho torto, a gente pode com essa ferramenta também ajustar aos caminhos retos aqui. Aqui, linha reta, tem uma curvinha aqui, ó, é só pegar nela, clicar, segurar, criou um ponto, fez a nossa curva e parte para a próxima. Aqui, como ficou atrás da árvore, não é preciso fazer a curva. Agora vamos ajustar essa curva aqui, ó. Clica no meio, criou um ponto, clicou, segurou, arrastou e é só ajustar aqui a nossa curva. Da mesma forma, essa daqui está com a árvore na frente, não é preciso. Da mesma forma, vamos fazer nessa linha aqui. E aqui, ó, ficou um pouquinho fora, dá um clique no nó, segura com essa ferramenta de forma e arrasta só para alinhar aqui. Com isso, você vai vendo todos os detalhes aí do seu vetor. E sempre lembrando, pessoal, sempre lembrando, pratique essa ferramenta de zoom para que os seus trabalhos fiquem bem mais rápidos na hora de executar. Porque você vai poder ver cada detalhe aqui, vai ver onde tem linha no lugar, onde não tem, e quando finalizar vai estar tudo perfeito. Bom, terminamos essa forma, vamos pegar aqui essa ferramenta novamente, a ferramenta de seleção, dá um clique aqui dentro, ó, que ele vai selecionar apenas essa forma, e com a tecla de seta aqui do teclado, vamos dar um clique para a direita novamente. Veja que ele caiu bem em cima, exatamente aqui no ponto de deslocamento que a gente criou. No final, a gente vai colorir cada camada e vai mostrar que tudo ficou em seu devido lugar. Bom, primeira camada que a gente criou foram esses círculos, a segunda foi esse formato verde aqui. Agora vamos criar essas escadarias aqui da igreja e logo em seguida esse contorno da igreja aqui. Para criar essa escadaria, agora vamos usar a ferramenta retângulo. Clica aqui na nossa barra de ferramentas do lado esquerdo, escolhe esse quadradinho ou simplesmente F6, que é a tecla de atalho dela. Com a ferramenta selecionada,
tira um pouquinho do zoom aqui no scroll e aproxima agora do primeiro degrau aqui da nossa escadaria. Dá um clique na pontinha, segura, arrasta para baixo, alinha e arrasta para o lado para formar a nossa primeira forma. Clica, segura no quadradinho e ajusta até ficar perfeito. Mais uma vez, clica, arrasta para baixo, arrasta para o lado e cria mais um degrau. Mais uma vez aqui, clicou aqui nesse cantinho, arrastou para baixo, alinhou, arrastou para o lado e acabamos de criar aqui a nossa escadaria. Agora, para criar esse contorno aqui da igreja, vamos usar mais uma vez a ferramenta Bezier. Pessoal, é muito importante a gente trabalhar e repetir sempre. É sempre importante usar essas ferramentas e ir praticando. Não importa se você tem uma técnica diferente e dá para fazer com outra ferramenta, pega elas e vai praticando, vai estudando, vai repetindo até ficar perfeito e chegar no resultado que você quer. Pegamos a ferramenta Bezier, vamos aqui, ó, nessa borda dessa escada, dá o primeiro clique, cria um nó, afastou aqui com o scroll do mouse, aproxima aqui dessa ponta, dá outro clique e o procedimento é o mesmo que a gente fez na outra forma. Vai contornando aqui, ó, apenas a sombra da igreja com a ferramenta Bezier, vai seguindo e criando os nós aqui, ó, apenas nessa parte de fora dela. Aqui eu não vou criar essa cruz com ela, deixa eu clicar aqui no meio dela. Só para praticar, vamos criar só a sombra aqui da igreja. Esse contorno, quer dizer, da igreja de fora. Criando os nós aqui com a nossa ferramenta Bezier. Clica, cria um nó, clica, cria um nó. Veja que não é um formato muito complexo, que está em linha reta. E daqui, ó, você já pode partir aqui para baixo. E da mesma forma que a gente fechou lá, a gente fecha aqui, ó. Nó, fechou o nosso contorno aqui da igreja. Agora, para criar essa cruz aqui, vamos usar e voltar mais uma vez na nossa ferramenta aqui de retângulo. Clicou aqui na ponta, arrastou, ajustou, solta. Clicou aqui na pontinha, arrasta e solta. Veja que ficou um pouquinho fora aqui, é só pegar nesse quadradinho, ajustar até encaixar no formato da cruz. Contorno e cruz criados. Mais uma vez vamos usar a ferramenta Bezier. E eu vou sempre apertar nessa mesma tecla. Com o scroll do mouse vai aproximando e afastando da imagem. Posiciona o mouse aqui nesse cantinho, com o scroll do mouse dá um zoom, girando para frente até chegar nesse ponto branco aqui, que é o que a gente vai criar agora. Pega mais uma vez a ferramenta Bezier, cria o primeiro nó aqui na borda dessa escadaria que a gente fez e vai contornando agora apenas essa parte branca. Preste bem atenção, não é difícil, tá tudo em linha reta aqui, é só ir contornando e com o zoom do mouse vai afastando, vai aproximando e vai contornando a nossa igreja aqui, que é essa forma que a gente está fazendo. Jogou aqui embaixo e mais uma vez a gente fecha aqui nesse primeiro nó que a gente começou. Fechado. Agora está faltando essa forma aqui que é um triângulo, que eu vou usar também essa ferramenta aqui de retângulo para criar ele. E vou mostrar a vocês porque eu vou usar ela. Só para dar esse exemplo aqui, ó. Clica aqui embaixo, segura, vai até outra ponta e arrasta até o topo desse triângulo aqui. Agora vamos pegar a ferramenta forma mais uma vez. E reparem que se eu for manipular esses pontinhos aqui, ele vai apenas arredondar o meu quadrado. Ele não vai criar nenhuma forma. Isso porque eu tenho que converter esse quadrado aqui, essa forma que eu acabei de fazer, em curva. Como é que eu faço isso? Posso clicar com o botão direito do mouse em cima dela e converter em curvas. Veja que ele já mudou aqui e agora eu posso manipular. Vamos chegar aqui no meio e dar 2 cliques quando ele chegar. Ó, quando ele formou essa linha aqui, eu dou 2 cliques e ele vai criar um nó aqui no meio, tá vendo? Aí você pode selecionar com a ferramenta esse nó e deletar. Seleciona esse e deleta também e tá feito aqui o nosso triângulo na ponta da nossa igreja. Escadaria, contorno e igreja
e cruz prontos. Agora o que está faltando aqui na nossa igreja é apenas essas portas aqui e janelas, que a gente vai usar também agora a ferramenta retângulo. Mais uma vez repetindo aqui, ó, dando um zoom no mouse para a gente ver bem as nossas portas. Chegou aqui na borda que a gente criou dessa escadaria, dá um clique com a ferramenta retângulo, arrasta para o cantinho, arrasta até o topo aqui da nossa porta, encaixa bem direitinho aqui, ó. E percebam que temos aqui, ó, esse cadeado e temos esses 4 campos aqui, que são para arredondar esses cantinhos aqui. Caso esse cadeado tivesse fechado e eu colocasse um valor aqui, ó, preste atenção, e desse Enter, ele ia arredondar os 4 cantos. Vamos dar um Ctrl Z ou voltar aqui uma ação, ó, desfazer. Para que fique apenas esses cantinhos aqui de cima redondos, a gente vai desbloquear esse cadeado, bota o valor 1 aqui do lado, o valor 1 aqui do lado, de cima apenas, e veja que ele já ficou do formato da porta. Vamos pegar a ferramenta de seleção, já está selecionado aqui, clica no botão de mais para duplicar o nosso objeto e segurando o Ctrl a gente vai clicar em cima dele com o mouse, com o botão esquerdo do mouse e arrastar para o lado, que ele vai bem retinho aqui até posicionar em cima dessa outra porta. Vamos clicar mais uma vez na tecla mais do nosso teclado e tirar outra cópia e posicionar para o meio. Veja que essa porta é bem mais alta que a outra. Vamos pegar aqui nesse quadradinho de cima, segurar e apenas aumentar para ajustar. E para praticar mais, vamos repetir toda a ação aqui com essas 3 janelas. Pega a ferramenta de retângulo, clica aqui nesse pontinho, vai até o outro ponto e ajusta até a altura dela. Bota um aqui do lado, na parte de cima, um aqui do outro lado, na parte de cima. Pega a ferramenta novamente de seleção, tecla mais do seu computador para tirar uma cópia, mas novamente, segurando o Ctrl, clica com o botão esquerdo do mouse, segura e arrasta para o lado até posicionar na outra janela. Agora mais uma vez na tecla mais, dessa vez não vamos segurar o Ctrl, só pega ela e posiciona aqui nessa janelinha do meio. E mais uma vez vamos ajustar a altura dela, clicando, segurando nesse quadradinho e aumentando até em cima. Mais uma vez vamos repetir essa ação aqui com a ferramenta retângulo. Pega a ferramenta retângulo, clica embaixo, arrasta até o cantinho, arrasta até a altura, solta e mais uma vez coloca 1 centímetro aqui de um lado, 1 centímetro do outro e está feita aqui a nossa janela. Estão feitas aqui as nossas janelas e portas aqui da nossa igreja. Afasta mais uma vez com o mouse, pega a ferramenta de seleção, seleciona tudo novamente e mais uma vez com a tecla do computador para a direita, você dá apenas um clique que ele vai deslocar exatamente para o valor que a gente definiu no início. Tá aqui. Primeira forma feita, segunda forma feita, escada, igreja, tudo pronto. Esperando apenas receber uma corzinha aqui que a gente vai fazer isso no final com a ferramenta conta-gotas. E agora o que é que a gente vai fazer? Os bancos aqui da praça e essa árvore. A ferramenta retângulo, novamente a gente seleciona ela, pega aqui no nosso banco, posiciona aqui no cantinho e cria essa primeira parte. Para ficar as 3 partes aqui iguais, o que é que a gente vai fazer? Pega a ferramenta de seleção, ela já está selecionada aqui, e dá 2 cliques na tecla mais para criar 2 cópias aqui do nosso objeto. 1, 2. Segurando o Ctrl mais uma vez, a gente clica com o botão esquerdo do mouse em cima, segura e arrasta para baixo até se posicionar em cima da outra. Como criamos 2 cópias, vamos lá de novo, clica, segura Ctrl e arrasta para baixo. Vamos mais uma vez aqui na ferramenta retângulo, seleciona ela, clicou no cantinho, arrastou até o final
e criou mais essa forma aqui. Da mesma forma, essas partes aqui do nosso banco, ó. Clicou, segurou e vai até aquela borda de baixo aqui, ó. Quando aparecer o nome borda, você já pode soltar, que ele já criou a nossa forma. Vamos pegar a nossa ferramenta de seleção, tecla mais para tirar uma cópia, segura Ctrl e arrasta para o lado até posicionar em cima. Certinho? Vamos novamente, ferramenta retângulo, quando formar o nome borda aqui, clica, arrasta e até embaixo. Certinho? Vamos voltar para a ferramenta seleção, tecla de mais para tirar uma cópia e arrasta para o lado. Segurando o Shift, clica em uma, clica em outra, seleciona as duas, clica na tecla mais para tirar uma cópia das duas e segurando o Ctrl, clica nelas e arrasta para o lado. Isso aí para agilizar o nosso trabalho. Vamos criar essa partezinha aqui de baixo. Clica aqui na pontinha nesse nó, segura, arrasta e faz passando um pouquinho aqui desses pés aqui desse banco, até encaixar aqui no final. Certinho? Agora vamos fazer essa árvore aqui. Para isso, vamos voltar com a nossa ferramenta aqui de elipse. Seleciona, como vem a parte de trás, essa parte verde claro, vem ela primeiro e depois vem essa parte da frente. Procura mais ou menos o meio e repete a ação que a gente fez logo no início. Segura Ctrl, Shift, procura o meio, clica, segura e arrasta até ele se encaixar mais ou menos aqui no formato da árvore. Solta, pega a ferramenta de seleção e aqui a gente clica nesse quadradinho, ó, e arrasta ele até ele se encaixar em nossa forma. Agora vamos voltar à nossa ferramenta de Bezier. Ferramenta Bezier selecionada. Vamos criar agora esse tronco aqui da árvore, criando um nó com um clique aqui no começo. Afasta com o scroll do mouse, usando o zoom. Aproxima, clica outro ponto aqui de nó, outro aqui. Outro aqui. Não vamos fazer ela perfeita não, só para a gente praticar mesmo a ferramenta. E assim por diante. E o procedimento é o mesmo do início. Vai seguindo o caminho e vai contornando até fechar a nossa forma. Clicou aqui no final. E mais uma vez a gente fecha com o ponto inicial, que é o nosso nó aqui. Fechou, tudo certinho. Banco e árvore aqui desse lado criado. E como a gente pode ver aqui, são os mesmos formatos desse lado aqui. O que é que a gente vai fazer para não ter esse trabalho todinho de novo? Pega a ferramenta de seleção, clica fora aqui, ó, seleciona tudo e mais uma vez com a tecla mais a gente vai tirar uma cópia dessas formas que a gente criou e aqui nessa opção a gente espelha horizontalmente. Veja que já criou. E estão todos selecionados, segura o Ctrl, dá um clique aqui em cima da árvore e vai arrastando para o lado até se encaixar do lado direito aqui da nossa forma. Pronto. Essa parte aqui já foi concluída também, com a ferramenta de seleção aqui já selecionada. Vamos clicar fora, selecionar todos os objetos que a gente criou aqui. E na tecla do nosso computador, mais uma vez, dá um clique aqui na setinha para a direita. Tudo certinho. E agora o que é que está faltando aqui na nossa arte? Apenas esses dois pássaros e essas estrelas. Eu vou fazer o formato do pássaro, mas as estrelas aqui eu vou dar um acelerado para que vocês vejam que, ó, percebam que a mesma quantidade de estrela desse lado é a mesma desse outro lado aqui. E do mesmo jeito o pássaro. Então a gente vai usar a mesma técnica aqui. Cria um lado, tira a cópia, espelha e só faz jogar para esse lado. Para fazer o pássaro vamos usar a ferramenta Bezier. Pronto, com essa etapa aqui concluída, vamos pegar aqui a nossa ferramenta de seleção. Vamos selecionar todos esses objetos aqui que a gente criou. Dá um clique na tecla mais para tirar uma cópia de todos. E aqui a gente vem mais uma vez em espelhamento aqui, ó, espelhar horizontalmente. E pega, clica apenas em cima do pássaro aqui, ó, e encaixa ele em cima do outro aqui,
que as estrelas vão ficar exatamente nas posições já certas. Eu acabei não criando essas duas estrelas aqui do final. Nesse caso aqui é só clicar 4 vezes na tecla mais aqui para tirar 4 cópias dessa estrela. 1, 2, 3, 4. E posiciona em cima aqui para finalizar assim a nossa arte. Não está bem posicionado, mas é só um exemplo aqui. E mais uma vez, dá um clique aqui fora, seleciona tudo e na tecla da setinha direita aqui do computador dá apenas um clique para o lado, que ele vai se posicionar em cima da nossa imagem. Terminado aqui, o que é que a gente vai fazer agora? Vamos colorir a nossa imagem. Para isso a gente vai usar a ferramenta conta-gotas, que se encontra aqui do lado esquerdo. Seleciona ela e vamos começar exatamente na ordem que a gente começou a nossa vetorização. Vamos pegar essa cor aqui, ó. Quando a gente clicar aqui dentro com o botão esquerdo do mouse, vai se formar esse baldinho aqui. A gente vem aqui e só faz jogar dentro, dando 2 cliques. Um aqui e outro aqui, dessa forma, ok? Agora, segurando o Shift, vai se formar de novo o conta-gotas. A gente vem aqui e pega essa cor verde e clica aqui dentro da nossa forma. Segurando o Shift mais uma vez, vamos pegar essa cor escura e vamos jogar, aproximando com o scroll do mouse, jogar apenas dentro do contorno da nossa igreja, na nossa cruz. Vamos ver os outros objetos que têm a mesma cor, os bancos. Para facilitar, ó, a nossa cor já foi copiada aqui para essa área. Vamos pegar a ferramenta de seleção, selecionar essa parte de baixo aqui do banco e clica com o botão esquerdo do mouse, pintando. Vamos selecionar o tronco da árvore, pinta ele também. Da mesma forma aqui do outro lado, seleciona tudo, pinta o tronco novamente, pinta as escadarias, seleciona e pinta. Pronto, essa parte aqui a gente já terminou. Agora vamos mais uma vez pegar o conta-gotas, seleciona esse verdinho aqui mais claro da árvore. Depois que se formar o balde, joga aqui dentro mais uma vez. Vamos pegar novamente o conta-gotas. Vamos selecionar essa cor aqui do pássaro, que está aqui fora. Joga aqui dentro, segura o Shift, pega outra cor, joga aqui fora. Finalizado aqui esse lado. A gente já usa as mesmas cores aqui do outro lado. Agora vamos colorir essa parte de dentro aqui da igreja. Como ela está branca, só faz selecionar ela e clica aqui na paleta de cores mesmo, na cor branca. O triângulo também, do topo. As portas e janelas, segurando o Shift, você seleciona todas. Clicando com a ferramenta de seleção. Vem aqui e aplica a cor nelas. Vamos pintar também essas estrelas aqui com essa cor escura, só para elas ficarem aparecendo aqui na nossa arte. Pronto, tudo colorido já aqui. O que é que a gente vai fazer agora? Vamos tirar essa borda amarela, pega a ferramenta seleção, seleciona tudo e com o botão direito do mouse vai nessa opção de cor aqui, ó, e dá um clique com o botão direito do mouse nela, só para tirar o contorno da nossa arte. Arte finalizada, tá aí. Nosso vetor prontinho, como vocês puderam ver, a gente trabalhou com 5 ferramentas aqui no CorelDRAW. Bom pessoal, tá aí a arte finalizada, toda vetorizada, e como eu falei no início do vídeo, deixa eu explicar a vocês agora a diferença do vetor para a imagem bitmap. Vamos aproximar aqui, veja a qualidade dessa imagem e veja a qualidade do vetor. Agora, o que é que diferencia delas? A imagem vetor, se a gente aumentar ela, independente do tamanho, ela não vai perder a qualidade. Aqui, nessa imagem bitmap, que é a imagem JPEG aqui, quanto mais a gente aumentar, mais ela vai perder a qualidade. Veja que ela é feita por pixels e isso aqui faz com que quanto mais a gente aumente, mais ela perca a qualidade. Já o vetor, a gente pode usar para fazer qualquer tipo de trabalho. Vamos supor que aqui a gente fosse fazer um outdoor, a gente poderia aumentar do tamanho que fosse, que ele não ia perder essa qualidade que ele tem, o vetor. Já o bitmap não. É por isso que é muito importante a gente aprender a vetorização.
Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Caso vocês tenham ficado até o final, se inscreve no canal, dá um like e continua nos acompanhando aqui, que sem dúvida a gente vai vir com muitas outras aulas para vocês. Na próxima aula eu vou ensinar outro método de vetorização. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima videoaula.